Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. Olha só, essa aqui é uma maquete, a qual você está vendo, e é justamente a cidade de Jerusalém. Todo o momento histórico de Jerusalém está nessa maquete. E nessa maquete tem dois eventos que João escreve, que eu vou mostrar para você. Um é o tanque de Betesda e o outro é justamente o tanque de Siloé. Ambos os tanques estão ligados nessa maquete e eu quero mostrar para você algo que vai fazer uma analogia ao passado com Davi. Então, deixa eu mostrar uma coisa interessante para você nessa maquete. Aqui onde você está vendo esse prédio agora no meio aí, esse prédio enorme, era o templo no período de Jesus. Eles fizeram a maquete e mostraram justamente como era no tempo de Jesus. Aqui na frente você vai encontrar o portão dourado, ou seja, a entrada triunfal de Jesus com Domingo de Ramos. Então, esse é o portão dourado, tá bom? Ele é muito alto, é um portão que está fechado no dia de hoje. Foi fechado porque eles achavam que Jesus entraria por essa porta, então eles bloquearam essa entrada e implantaram na frente dessa porta um cemitério muçulmano. Ainda nessa maquete, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, já no finalzinho da esquerda, aqui na minha esquerda aqui, vamos encontrar aqui o tanque de Siloé, tá certo? O tanque de Siloé. É lógico que eu vou mostrar você com um zoom bem mais agradável. Aqui está uma maquete resumida de frente, é como se estivesse lá no Monte das Oliveiras, olhando para toda a cidade de Jerusalém, tá certo? É mais ou menos esse o objetivo. Mas deixa eu mostrar para você sintonizar, que às vezes muita gente lê a Bíblia, mas não sabe onde é que fica a localidade de uma coisa e outra. O importante é você ter o conhecimento de onde existem as coisas. Então, deixa eu mostrar uma coisa para você. Aqui, ainda nessa maquete, nesse tempo que você está vendo, aqui no meu lado esquerdo, ó, aqui no meu lado esquerdo, de quem olha para o vídeo, tem nessa quina aqui, ó, é uma quina que é falada na Bíblia com Jesus, quando ele foi levado para o pináculo do templo. Ou seja, é justamente nessa quina aí, que ela é muito alta, e ali foi dito para que Jesus pulasse desse lugar, que os anjos o socorreriam. Então, veja só, vou tirar dois eventos dessa maquete. Vou mostrar agora a maquete num modo mais menor e abrangendo todo o espaço. Aqui estou justamente com a maquete. Olha só, aqui está a maquete, toda a maquete aqui de Jerusalém, no modo zoom. É lógico que eu vou mostrar para você com uma qualidade bem melhor o que eu quero explicar sobre o estudo. Então, veja só, aqui eu tenho um tempo, como eu já falei para você, aqui na frente é o cemitério dos muçulmanos, aqui é o pináculo, tá bom? O pináculo aqui, ó. E uma coisa interessante, deixa eu mostrar para você. O tanque de Betesda, certo? Aqui tem o tanque de Betesda. E aqui no finalzinho da muralha tem o tanque de Siloé. Bom, deixa eu detalhar melhor para você sobre isso. Eu tenho três perguntinhas antes de continuar com vocês. Olha só. Por que Jesus mandou lavar no tanque de Siloé o cego? Por que Jesus só vá e lave no tanque de Siloé? Beleza, ele mandou o rapaz banhar-se no tanque de Siloé. 2. Por que Jesus não mandou entrar no tanque de Betesda? Ou seja, aquele paralítico, Jesus não mandou ele entrar no tanque de Betesda. Havia lá uma multidão e Jesus não mandou ele entrar lá. Beleza? E 3. Porque foi um cego e um paralítico curado nesse cenário de Jerusalém. João registra dois eventos, o tanque de Betesda e o tanque de Siloé. Olha só, vamos agora navegar e conhecer outras coisas bem importantes aqui nesse estudo. Deixa eu mostrar para você aqui agora o tanque de Betesda, certo? Olha só no zoom. Esses dois quadrados que você está vendo aqui, dois quadrados, é o tanque de Betesda naquela maquete, tá certo? É o tanque de Betesda. Eles não estão assim hoje em Jerusalém. Esse é o estudo que eles fizeram e chegaram nesse modelo aí. Então, veja só, aqui tem na subida um pavilhão, aqui tem outro pavilhão e aqui tem outro pavilhão. E aqui na minha lateral, subindo, tem outro pavilhão e aqui tem outro pavilhão. Ou seja, é justamente o que João, no capítulo 5, diz que há 5 pavilhões.
Então aqui está os 5 pavilhões. Aqui um pouco mais à frente, neste muro aqui que você está vendo aqui, onde eu estou passando o mouse, este muro foi testemunho de Jesus. E nesse muro aqui tem uma portinha pequenininha, ó. E essa portinha é a porta das ovelhas, por onde passavam as ovelhas, que chegava até aqui no tanque de... Entrava no templo, já tratada, já limpa para ser sacrificada. Então olha só. Aqui mais à esquerda, eu vou encontrar umas torres aqui, ó, que é a Fortaleza de Antônia. Foi aqui onde Jesus foi julgado por Pilatos. Tá bom? Então aqui é a torre de a Fortaleza de Antônia. Beleza? Então aqui você já conheceu o tanque de Betesda. Agora eu quero te mostrar também o tanque de Siloé, tá bom? O tanque de Siloé. Ainda naquela mesma maquete, o tanque de Siloé. Então tá aqui, ó, o tanque de Siloé, certo? E esses pequenos espaços aqui, ó, com algumas casas aqui era a cidade de Davi, onde começou a cidade de Davi. Então observe que Davi teve um grande privilégio de a sua cidade, o local onde ele morava, era praticamente ao lado do templo. O historiador lá de Israel, eu estava observando ele disse que daqui do tanque de Siloé para o templo é uma distância de meio quilômetro para chegar até lá. Então daqui para cá é meio quilômetro. Então Davi morava justamente nesse percurso aqui entre o tanque de Siloé e o templo. Beleza? Agora vamos voltar ao tanque de Betesda. Eu quero mostrar para você o tanque de Betesda hoje, como é. Olha só, depois que escavaram lá, arqueólogos, depois que cavaram lá o tanque de Betesda, esse é o tanque sul. O norte não foi cavado. Então esse é o tanque sul. A profundidade dele é de 13 metros de profundidade. Bom, aqui mostra justamente hoje como é o tanque de Betesda. Hoje, 2025, como é que está o tanque de Betesda. Vamos conhecer o histórico dele. Bom, segundo o histórico que eu levantei desse tanque de Betesda, aqui já é outra parte do tanque aqui, ó, de Betesda, já se passou nesse local, depois que aconteceu soterramento, depois que aconteceu terremoto, escavação e por aí mais, aí já houve construção de A, B, C e D. Então já houve nesse lugar templo pagão, já houve igreja Santa Maria, já foi construída igreja bizantina, já construiu igreja cruzada, já construiu o templo de Asclepio ou Esculápio, já construiu a igreja Santa Ana nesse ambiente, tá bom? E, por fim, o mais forte é a piscina de Asclépio ou Esculápio, beleza? Bom, após os arqueólogos fazerem aquelas escavações naquele ambiente aí, do tanque de Betesda, eles encontraram nesse ambiente um símbolo que corresponde ligado a Asclépio. Quem é Asclépio? É justamente o deus da medicina para os romanos. Então esse deus da medicina aí, ele é muito famoso. Tem vários templos espalhados no mundo todo. Não são poucos, são muitos templos dedicados ao deus Asclépio. E esse tanque aí era dedicado a ele. Então por isso que a multidão se fazia presente nesse lugar. Esse símbolo aqui, que corresponde ao símbolo da medicina de Asclépio, hoje também é o símbolo da medicina atual, tá certo? Vamos continuar, vamos ver uma tradição antiga relacionada a esse tanque de Betesda, tá bom? Vamos ver uma tradição antiga. Não está registrado em nenhum livro qualquer, mas a tradição antiga que é passada por algumas pessoas, que nesse ambiente aqui do tanque de Betesda, nesse ambiente, o mover das águas que acontecia lá, havia água que saía por baixo e borbulhava. Ela saía por baixo e borbulhava. Quando acontecia este fenômeno de água borbulhar, vamos dizer assim, um movimento nas águas, e ali, aquele povo que estava ali para ser curado, eles achavam que era um anjo que estava entrando naquele ambiente e mexendo as águas. Então essa é uma tradição antiga. A letra B. Os sacerdotes abriam as comportas, ou seja, do tanque norte, que é esse aqui, eu não estou passando o mouse, e aqui é o tanque sul. Então eles abriam a comporta que tinha aqui no meio, e esta água caía e fazia movimento no segundo tanque. E o que acontece? Eles achavam que aquele movimento ali era o anjo que mexia as águas, e eles entravam e o primeiro assim era curado. Beleza? Bom, e por fim, é mais sentido como piscina de Asclépio. Então, como era a piscina de Asclépio, era um deus junto com os romanos aí, então esse lugar era um lugar pagão. Havia aí um paganismo muito presente nesse ambiente,
Mesmo no período de Jesus, havia esse paganismo presente aí. Mas vamos ao primeiro texto que eu quero trazer para você, que é o primeiro evento do que eu falei, tá certo? Vamos pegar na Bíblia, vamos buscar a origem desse texto. Então, a origem é lá em João, capítulo 5, versículo 1 a 8, é o primeiro evento. Não vou ler todos os versículos, porém, só esses que vocês estão vendo aí. 5:2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. 5 pavilhões, já lhe expliquei onde eram os 5 pavilhões. E observe que ele diz aqui, porta das ovelhas. Ele informa a localidade, justamente onde está o tanque, ou seja, perto da porta das ovelhas. 5:3 de João. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Olha só que as 4 palavras, que são as 4 categorias de enfermo, cego, coxo e paralítico, estão no plural. Então, isso demonstra que havia muita gente naquele lugar. Então, já que havia muita gente naquele lugar, é sinal que este ambiente havia uma multidão que estava ali para ser curada. Então, a gente vê na Bíblia aí, quando se fala de multidão, a gente não tem um número certo de multidão. Pode ser 500 pessoas, pode ser 1.000 pessoas, pode ser 2.000. Na Bíblia tem um registro de multidão. Essa passagem que eu vou citar para você, de Mateus, no capítulo 14, do versículo 3 ao 21, onde acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, ali aparece 3 vezes a palavra multidão. E no finalzinho dessa passagem aí, do versículo 21, diz que são 5.000 pessoas foram alimentadas. Então essa multidão tem um registro de 5.000 pessoas. Então aqui tem uma ideia de multidão, tá certo? Como eu já falei, pode ser 500 pessoas, pode ser 1.000 pessoas, pode ser 1.500, 2.000, e não tem o número certo. Continuando, 5:4. O 5:4 eu grifei aqui o colchete, tanto o início como o final, porque vou explicar sobre isto. Esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando aí o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Bom, esses colchetes eu grifei de amarelo para destacar para você. Deixa eu mostrar um pouco sobre isso aqui para você, tá certo? Deixa eu destacar um pouco aqui para você. Sobre esse trecho aí do 5:4, o que acontece quando aparece um texto que está com um colchete? É sinal que esse texto, lá no passado, nos manuscritos da época de grego, não havia esse texto presente. Os melhores manuscritos, mais confiáveis, os que foram realmente traduzidos para escrever a Bíblia, não tinha essa passagem lá. Justamente o que eu vou mostrar a você agora. Então, no segundo século, com Taciano, ele diz que não tem este versículo registrado no grego do Velho Testamento. Não tem. Aí no segundo século, ou terceiro, com Tertuliano e Orígenes, também diz que não tem. E Tertuliano, ele usa essa passagem como uma tradição do passado. Tá certo? Quarto século, o Codex Vaticano também diz que não consta. No quarto século ainda, o Códice Sinaítico também diz que não consta. Aí quando chega o quinto século, aí aparece no Códice de Alexandrinos que constava essa passagem, ou seja, depois de muito tempo que apareceu essa passagem. Então é por isso que algumas Bíblias, como elas foram escritas, extraídas dos manuscritos mais antigos, do primeiro século, do segundo, do terceiro, do quarto, então eles viram que não tinham, então eles não puseram. Então quando apareceu e que fizeram as novas Bíblias, aí eles começaram a colocar esse texto, porque tinha realmente no quinto século para frente, então eles colocaram, mas disseram assim, olha, no passado lá dos manuscritos, esse texto não existe. Eles sinalizam isso. Algumas Bíblias fazem isso, outras não. Outras já colocam direto e nem coloca o colchete. Beleza? Em 2025 existem em média de 5.800 manuscritos em grego. Então, veja a quantidade de manuscritos que existe em grego que se baseiam essa passagem. Tá certo? Vamos lá, continuando. Deixa eu continuar agora no capítulo 5:5 de João. 5:5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Olha só, aqui nos diz, Shed, ele traz esse texto dizendo que era um homem enfermo. Ele não fala paralítico, ele fala enfermo. Mas olhando em 7 Bíblias,
eu pesquisei em 7 Bíblias, vou mostrar para você algo bem interessante. Aqui estão as 7 Bíblias que eu pesquisei. A Almeida Revista Atualizada, ela diz que é enfermo. Nova Almeida Atualizada, ela diz que é enfermo. Almeida Revista e Corrigida, ela continua dizendo que é enfermo. Beleza, ela identifica a pessoa como enfermo. Nova Versão Internacional, ela diz que é um paralítico. Nova Bíblia Viva, ela diz que é um paralítico. Aí, Nova Versão Transformadora, ela diz que é um doente. Nova Tradução da Linguagem de Hoje, diz que é um doente. Então, veja só, a minha é essa daqui, ARA, que é Almeida Revista Atualizada de Russell Shedd, o qual eu sempre segui, sempre gostei do caráter do Russell Shedd, um homem íntegro. Ele e o Adalto Lourenço também, ambos não se encontram mais em nosso meio, o meu já recolheu, e eu quero dizer para você que tantos os dois eu seguia, e sigo ainda, porque são homens notórios e de boa teologia. Então, eu confio em Shedd no que ele falou. Na Bíblia ele escreve enfermo, porém, no rodapé da mesma, ele diz que é um paralítico. E no título desse mesmo texto, João 5:1, ele coloca paralítico. Ou seja, Shedd ele faz uma pesquisa mais aprofundada e ele consegue entender que ali era um paralítico. Tá certo? Diz que é um paralítico. A gente vai ver isso lá para o capítulo 5, 8 por aí. A gente vai ver um texto que dá um índice para isso aí, tá certo? Mas vamos lá. Vamos agora para o segundo evento que aconteceu na Bíblia. Eu falei do primeiro, que foi um rapaz paralítico, tá certo? Vou chamar paralítico porque Shedd ele aponta que é um paralítico. E vamos agora ver justamente o segundo evento. Esse é o segundo evento, João capítulo 9, do 1 ao 12. Não vou ler todos, mas os que estão aí. Dito isto, 9:6, dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Jesus fez isso. Fez o lodo na terra com cuspe e colocou nos olhos do cego. Aí foi o que ele disse, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então veja que Jesus utiliza quem? O tanque de Siloé para fazer a cura deste homem. Vamos lá, um paralelo agora, uma comparação agora. Eu tenho aqui no meu lado esquerdo o tanque de Siloé, onde Jesus fez a cura do cego, e aqui eu tenho o tanque de Betesda, onde Jesus fez a cura do paralítico. Beleza? No tanque de Siloé, Jesus utiliza da água para fazer a cura do cego. Já no tanque de Betesda, Jesus não utiliza da água para curar o paralítico. Então veja a comparação que eu estou fazendo aqui. Em um lado ele usa a água, no outro ele não usa. Mas por que ele não usou aquela água? Beleza? Continuando, letra B. Servia para a purificação das pessoas no templo. Esta água do tanque de Siloé, ela servia para que o pessoal se purificasse para entrar no templo. Letra B, do de Betesda. Às vezes servia para lavar algumas ovelhas. Beleza? Bom, ela não tinha a mesma finalidade do tanque de Siloé. Letra C de Siloé. Abastecia o templo nas necessidades. Ou seja, ela regava o templo para limpeza e outras coisas a mais. Letra C. Servia ao paganismo do deus da medicina, Asclépio. Então veja que esse tanque de Betesda era um tanque pagão. Um tanque que tinha o paganismo pendurado ali. Então, o que acontece? Jesus chega naquele ambiente, ele entende que ali é um tanque pagão, então é por isso que ele não usa da água para fazer a cura. Havia o quê? Uma multidão ao redor ali daquele espaço, esperando cura, mas ninguém foi curado, a não ser uma pessoa só. Então, o que é que Jesus traduz naquilo dali? O que é que Jesus está mostrando para mim, para você, para todos nós? Que ele não depende do tanque para curar. Não depende do movimento da água para curar. Não depende de anjo para curar. Entendeu agora a lógica? Agora veja só. Lá no tanque de Betesda, certo? Diz que tem o quê? Coxo, paralítico, cego, não é isso? Beleza. Um cego, ele não vê o movimento das águas. E como é que ele vai saber que a água está em movimento, se ele não vê? Vamos entender essa lógica? Um cego, ele não vê o movimento das águas. E como é que ele vai saber que a água está em movimento? Vamos para o segundo ponto. O paralítico, ele possivelmente vê o movimento das águas. Mas como é que ele vai chegar lá?
Você lembra que o paralítico disse para Jesus? Senhor, quando a água se mexe, não tem ninguém que me coloque lá. Foi o que ele disse. Então, veja só, como é que a gente vai resolver esse probleminha? O cego, ele não vê o movimento da água. Não vê. A água pode se movimentar no silêncio e a pessoa não vê. E como é que ele vai chegar lá? Se ele não está sabendo se tem movimento. O cego vê, o cego não, o paralítico vê, mas ele não consegue chegar lá. Você acha que ele vai dizer um para o outro, olha, a água está se movimentando, porque ele disse que se o primeiro que entrar é que é curado. Então, com certeza, o paralítico não vai dizer para o cego, dizer, olha, tem água lá se movimentando. Não vai dizer. Deu para entender essa lógica? Vamos continuar, certo? Vamos agora ver uma analogia dos eventos com Jesus e com Davi. Ou seja, esse evento que Jesus fez aqui, do tanque de Siloé e o tanque de Betesda, curou o que? Um cego e um paralítico. Lá no passado, algo acontece, uma analogia bem parecida, certo? Bem parecida, só que de uma forma diferente. Vamos lá dar uma olhadinha, vamos lá. Olha só, aqui no passado, segundo Samuel, capítulo 5, 6 ao 8, certo? Nos diz o seguinte, deixa eu explicar primeiro. Naquele período havia o rei Jebuseu, e foram os primeiros povos ali em Jerusalém a morar. Antes não era nem Jerusalém. Eles construíram lá túneis, canais de água. Muito bom. Fortes muros eles construíram. Eles fizeram uma verdadeira fortaleza naquele ambiente. Aí o que acontece? Esse povo aí não aceitava de forma alguma Davi passar pela beira daquele local, pelo espaço ali. Eles não aceitavam. Ele disse que jamais Davi entraria naquele ambiente, jamais Davi tomaria aquele lugar, porque eles sabiam que o muro era muito forte e Davi não conseguiria vencer. E era bem cercado o ambiente. Ninguém entrava, ninguém saía, porque o ambiente é muito fechado. Aí o que acontece? Ele dizia assim, olha, os cegos e os coxos expelem Davi, ou seja, expulsam Davi. Ou seja, ele está fazendo uma brincadeira, uma piada com Davi, dizendo até os cegos e os coxos expulsam Davi. Quer dizer, ele nem sabe que Davi lutou com um gigante e que venceu um gigante. E ele está dizendo que Davi não venceria isso aí. Aí o texto diz o seguinte, ó, partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e disseram a Davi, não entrarás como quem diz, Davi não entrará neste lugar. 5:8. Davi naquele dia mandou dizer, todo que está disposto a ferir o jebuseu suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Então observe que Davi tinha o quê? Não gostava daqueles cegos nem os coxos. Aí diz um ditado, por isso se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Aí veja só, os jebuseus davam livre acesso à cidade principal aos homens de Saul e aos de Isbosete. Porém, os de Davi, ele não dava acesso. Ou seja, eles eram contra a Davi. Então veja que os cegos e os coxos eram contra Davi. Então eles repeliam Davi naquele ambiente. Então eles não aceitavam a Davi. Aí veja só, os cegos e os coxos não aceitavam a Davi. Vocês estão começando a entender agora? Aqueles que rejeitavam quem? A Davi, aqueles que não gostavam de Davi no passado, aí agora aparece uma figura chamada Cristo. E agora vamos fazer aqui uma outra analogia, veja só. Vamos ver agora de onde veio a descendência de Cristo. Vamos ver de onde veio a descendência de Cristo. Então vamos dar uma olhadinha. O cego de Jericó chama Jesus de filho de Davi, em Lucas capítulo 8, 18, 35. Lembra que Jesus estava passando pelo caminho e havia um cego, ele disse, filho de Davi, tem compaixão de mim? Ou seja, aquele cego identifica Jesus como filho de Davi. Você concorda? Beleza, está lá escrito. Beleza. Agora vamos conhecer aqui a analogia de Davi. De Davi e Jesus. Jesus vem da genealogia de Davi. Como saber disso? Gênesis capítulo 29, 34, Jacó com Lia geram Levi. Você sabia que foi Jacó e Lia que gerou Levi? Está lá em Gênesis capítulo 29, 34. No capítulo 29, 35, Jacó com Lia geram Judá. Aí, ó, da tribo de Judá vem quem? Davi. E da tribo de Judá também vem
Jesus. Ou seja, é por isso que o cego de Jericó identifica Davi, ou Jesus, como filho de Davi. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu sei que você é da genealogia de Davi. E Davi é da genealogia de Jacó com Lia. Muita gente acha que aquela escolha de Jacó com Raquel, acha que ali foi agradável aos olhos de Deus. Foi agradável aos olhos de Jacó, mas de Deus não. Vou lhe mostrar. Continuando aqui, Mateus capítulo 1, do 1 ao 17, também mostra a genealogia de Jesus com Davi. E Lucas 3, 34 e 38 também mostra a genealogia de Davi com Jesus. Agora vamos lá. Lia foi favorecida por Deus para gerar a genealogia de Jesus. Então, veja quem foi a favorecida. Foi Lia e não Raquel. Lia não era tão bonita quanto Raquel, isso é verdade. Lia não tinha a beleza que Raquel tinha. Mas vamos olhar o histórico de Raquel, as características dessa mulher, por que ela não teve ela não foi favorecida, ela não teve esse privilégio de ser assim, eu sou a mãe do Salvador. Ela não é a mãe do Salvador. A mãe do Salvador é Lia. Amém? Então Raquel rejeitava sua irmã. Capítulo 30 de Gênesis, do 3 ao 4. Raquel era possessiva em relação ao marido. Ou seja, Raquel ela foi a segunda mulher de Jacó. Lia foi a primeira. Mesmo Lia sendo a primeira, ela fazia com que Jacó permanecesse o tempo todo na tenda dela. Certo? Ela era possessa demais até. Vou lhe mostrar ainda, a gente vai ver isso aí. Raquel tinha inveja da sua irmã, capítulo 30, versículo 1. A Bíblia já inicia no capítulo 1, capítulo 30, dizendo que Raquel tinha inveja da irmã, porque a irmã tinha filhos e ela não. Então ela tinha inveja. Raquel mentiu para o seu pai sobre o ídolo. Capítulo 31, versículo 35. Quando o pai chega na tenda, ela disse que estava ali menstruada. Certo? Aí o pai não olha ali o ambiente onde ela está. Simplesmente isso. Então ela mentiu. Raquel furtou o ídolo do seu pai. Capítulo 31, versículo 19. Ela tirou o ídolo do pai dela. Então veja que se ela roubou um ídolo, é sinal que ela tinha fé no ídolo e não em Deus. Por que eu digo isso? Porque quando Raquel tinha fé em Jacó e não em Deus. Por quê? No capítulo 30, versículo 1, diz assim: Jacó, me dê filho, senão morro. Ou seja, ela disse, em outras palavras, está dizendo assim: eu acredito em você, Jacó. Mas ela não disse que não acreditava em Deus. Está entendendo aí? Então a fé dela era no homem, não em Deus. Então veja quantas partes negativas tem de Raquel, certo? Eu selecionei aqui 6, mas tem mais, tá bom? Tem mais. Beleza? Então, resumindo toda essa história aí. Voltando agora para o cego e o paralítico. A gente sabe que o cego e o paralítico ali, eles rejeitaram a Davi. Eles não queriam que Davi entrasse na cidade. Então, o cego e o paralítico, eles lá chama coxo, né? Um coxo é uma pessoa com a perna deficiente, que com o tempo vai ficando a idade subindo, ela fica velha e perde os movimentos. Mas finalizando aqui. O cego e o coxo rejeitam Davi no passado, certo? Aí Jesus cura um cego e um paralítico. Olha só, no passado, cegos e coxos não aceitaram Davi passar em Jerusalém. No presente, Jesus cura cego e coxo. Cura o cego e o coxo. Jesus faz uma contraposição à fala do rei Jebuseus. Ou seja, aquilo que rejeitava ao pai, que era Davi, hoje Jesus está o que? Aceitando. Ou seja, justamente o cego rejeitava Davi, estava rejeitando quem? O pai de Jesus. No modo de dizer, né? O pai de Jesus. Então, hoje Jesus faz o que? Cura em cima de um cego e um paralítico. Ele está mostrando que aquele povo que rejeitava no passado, quem no passado rejeitava seu pai, hoje, no presente, Jesus aceita. Onde havia rejeição, hoje Jesus faz reconciliação. Então veja que Jesus ele vai ali no tanque de Betesda e no tanque de Siloé
É como se estivesse fazendo ali uma reconciliação no passado daquele povo lá que rejeitava o pai dele, que era Davi. A graça de Deus alcançou aquele homem, que era o paralítico, e deseja alcançar você também. Então veja que a graça de Deus, ele alcança as pessoas. Jesus, ele deu a oportunidade ao paralítico, certo? Deu a oportunidade ao paralítico de deixar o paganismo. Ele deu essa oportunidade. Quando? Quando Jesus chegou para ele e disse assim, quer ser curado? Ele estava mostrando ali, dizendo assim, olha, eu não dependo da água, eu não dependo do anjo, eu não dependo do tanque, não dependo de nada. Dependendo se você quer ser curado. Porque para aquele homem ali, ele dependia do anjo para mover as águas, para ser curado. Jesus está dizendo, eu não dependo disso. Eu estou dizendo que estou dizendo a você que quem cura não é água, não é anjo, não é tanque, mas sou eu. Então ele estava mostrando, trazendo ali a visão daquele homem ali para ali, dizendo assim, olha, quem cura sou eu. Eu estou dando a oportunidade de você deixar esse passado do paganismo e agora servir a mim, caminhar comigo. Então veja que Jesus dá oportunidade. E ele deu a oportunidade àquele homem e dá a oportunidade a você também, em nome de Jesus. Amém.